Bem-vindo de volta, pessoal. E hoje a gente vai entender um pouquinho a respeito da tabela estruturada, isso mesmo. Mas antes de mais nada, antes de começar o vídeo, gostaria de pedir que, se você não é inscrito no meu canal, que se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe o vídeo, deixa um comentário o que está achando da aula, se está legal, se não está, e dá uma olhadinha na descrição do vídeo, onde eu estou deixando o link para você fazer o meu curso de Excel. Isso mesmo, tá? O curso você tem certificação, tem suporte, tem material. Além do que, por exemplo, este é um vídeo de exemplo. A gente já fez uma aula a semana passada. Você esperou uma semana inteira para fazer essa segunda aula. E isso já está tudo publicado lá, desde a primeira aula, no portal. Então você tem agilidade, você consegue fazer a coisa com muito mais rapidez, tá? Adquirir o conhecimento com muito mais rapidez fazendo o curso, ok? Vamos lá, vamos entender o que é a tabela estruturada, tá? Então a gente viu aqui a tabela desestruturada, certo? Então, o que aconteceu aqui na aula passada? O mês de abril não veio fazer parte da nossa tabela dinâmica, tá? Então agora a gente vai construir a tabela estruturada. Então, como que a gente constrói uma tabela estruturada? É aqui que vai entrar o grande X da questão, tá? Então, primeiro ponto que a gente tem aqui, ó, produto. Vamos copiar essa linha inteira do produto e vamos jogar aqui para baixo, ok? Agora, a gente tem uma segunda informação, que é os meses, certo? Então, a gente tem os meses aqui, não temos? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar os meses sendo uma coluna. Então, a gente vai por aqui, ó, mês. E esse aqui de baixo é o que? Valores. Então, valor. E agora sim, a gente vai começar a jogar aqui. Vamos colocar aqui janeiro. E aí vocês vão começar a entender. Então, aqui, ó, eu tô com uma tabela super pequena, tá? Então, vamos já montar aqui como uma tabela, formatar como tabela para ficar no padrão. Ok? Então aqui, ó, agora o que eu posso fazer, ó? Copiar esse cara aqui, jogar para cá, já põe aqui, ó, fevereiro. Tá? Isso aqui porque, como eu disse, é uma tabela pequena, então a gente tem a possibilidade de estar fazendo ela desta forma. Se fosse uma tabela gigante, aí sem chance. Então a gente tem janeiro, fevereiro, março e abril. Mas eu vou colocar só janeiro, fevereiro e março, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tá? Então, fevereiro, joga os valores para cá. Ok. E vamos lá para abril. Março. Ok, março. Beleza. Vamos colocar os valores de março aqui. Ok. Tchau. Agora, vamos lá. Vamos novamente inserir uma tabela dinâmica. Então, seleciono em qualquer canto da minha tabela, inserir tabela dinâmica. Novamente, eu quero que ela seja criada aqui do lado. E ok. Agora, isso é importante para vocês verem o tipo de estrutura. O que você tem aqui, ó, nessa tabela? Produto, mês e valor. Se eu vier nessa outra, eu tenho produto, meses. Eu não tenho valor. Então, aqui, só de bater o olho já me falta, porque eu não tenho valor. Entendeu? Eu tenho produto e meses. Então, isso já me demonstra que a tabela não está trabalhando num acordo correto, de forma certa. Tá? Beleza. Vamos voltar para outra. Então, aqui, ó, produtos. Olha que interessante. Mês e valores. Em tese, olhando em formatos de estrutura, dá a impressão de ser a mesma coisa. Mas não é. Por quê? Como eu disse, a anterior, a gente não teve a inclusão do mês de abril aqui de forma automática. Certo? O mês de abril não entrou aqui de forma automática. Se a gente olhar, ele está na nossa tabela, mas ele não está dentro da tabela dinâmica. Certo? Olhem agora o que a gente vai fazer. A gente vai incluir aqui nessa outra tabela
o mês de abril. Tá? Então vamos lá. Abril. Ok? Incluímos abril. Veja que abril vai aparecer de forma automática aqui agora. Vou clicar aqui e atualizar. Olha onde veio abril, sozinho. Por quê? Porque você está trabalhando com uma tabela estruturada. Tá? Então, isso é uma tabela estruturada. Para a gente ter uma visão melhor disso, você pensa sempre num banco de dados. Quando você insere uma informação dentro de um banco de dados, você insere o quê? Em uma linha e não uma coluna. Um banco de dados, para receber uma coluna nova, você tem que estruturar totalmente o banco de dados. Então, sempre que você trabalha com banco de dados, você está fazendo inserção em linha. Então, quando a pessoa desenha a tabela, ela já desenha as colunas que precisa ter naquele banco de dados para que receba as informações. Ela não vai colocar uma coluna adicional, a menos que teve uma mudança de programa, mas é uma coisa completamente à parte. Tá? Antes disso, sempre eu estruturo meu banco de dados, as colunas que vai ter, e a partir daí eu só vou inserir linhas. Eu nunca vou inserir uma nova coluna. Tá? Então, é assim que funciona. É essa visão que você tem que ter. Opa, a minha tabela, ela é possível de receber linhas? É. Mas ela está recebendo uma coluna nova. Então, cuidado. Ok? Então, isso é um ponto para pensar. Vamos lá. Agora vocês vão aprender o pulo do gato. Então, vou copiar essa tabela que é desestruturada. Eu vou jogar ela aqui embaixo. Ok? Isso é uma tabela desestruturada. Só que eu preciso estruturar esta tabela. E vamos dizer, como eu disse, por exemplo, lá na tua empresa, eu tenho já uma coisa que sai do sistema e sai todos os meses neste formato. Tá? Então aqui só para modificar um pouquinho, vamos pôr o ano também. Então, 2023, por exemplo. Não, 24 mesmo. Tá? Então, a empresa ela já trabalha nesse formato, né? Então, aqui, ó, 2024. Só para ficar um pouquinho diferente, para vocês entenderem o raciocínio do que a gente vai fazer. Então, já não deu aqui, por que não fez? Março, tudo bem. E abril. Ok. Abril. Ah, não, ele levou 25. Agilizar e não dá às vezes. Enfim, vamos lá. Então, eu tenho a minha tabela aqui que está completamente desestruturada. E todo mês a empresa gera um relatório, só que esse relatório ele vai sair nas colunas, porque ele foi preparado assim. Então ele vai saindo o quê? Porque eu não tenho mudança aqui. Eu tenho um fixo aqui. E ele só vem incluindo aqui, ó, mês a mês, os valores que foi vendido. Então, essa tabela, ela vai ser desestruturada sempre. Então, a gente tem aqui no Excel uma ferramenta que estrutura essa tabela de forma automática. E é isso que vocês vão aprender agora. Então, vocês clicam aqui sobre a tabela. A gente vai vir aqui em dados. Aqui em dados, a gente tem essa opção aqui, ó, obter dados de. Tá? Então, aqui você tem diversas possibilidades. Tá? Mas o que a gente vai usar, ele está aqui, ó. Obter dados de tabela barra intervalo. Então aqui eu vou até explicar para vocês um pouquinho o que seria uma tabela. Tá? Isso aqui é uma tabela. O que seria um intervalo? Eu vou pegar aqui um pedacinho aqui, ó. Eu vou copiar e eu vou colar especial valores aqui para vocês entenderem. Isso aqui não é uma tabela. Isso aqui é um intervalo, tá? Vou mostrar para vocês entenderem, tá? O que acontece? Quando você vem aqui na tabela e clica aqui, ó, do intervalo, ele vai fazer o quê? A seleção, ó, presta atenção que ele fez. Eu vou cancelar. Ele fez a seleção daquela tabela lá, tá? Vou cancelar aqui.
E eu já vou explicar melhor. Se eu vier aqui, ó, da tabela intervalo, o que acontece? Eu tenho que selecionar o que eu quero. É diferente do de cima. O de cima eu coloquei em qualquer lugar e ele já me selecionou tudo. Quando eu não tenho uma tabela, o Excel não está formatado com tabela, eu tenho que falar para ele qual que é o intervalo que eu quero selecionar para isso. Por isso que se chama intervalo, porque ele não está limitado. O que difere? Em princípio, olhando, parece ser igual. O que difere esse de cima dessa de baixo? Esse de cima difere do seguinte. O de baixo, se eu incluir um dado aqui, ele não sabe que eu fiz a inclusão do dado. O de cima, se eu incluir um dado, ele sabe. Por exemplo, se eu incluir uma linha nova aqui, presta atenção. Então, vamos colocar aqui teclado. Ó, coloquei teclado. Presta atenção. Teclado passou a fazer parte disso aqui de forma automática. Então, se eu tivesse uma fórmula, qualquer coisa, seria tudo replicado de forma automática. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que se você incluir qualquer coisa aqui, não vai passar de fazer de forma automática. Tá? Não faz, porque isso aqui é um intervalo. Eu não sei o que tem aqui, então eu tenho que falar para o Excel o que eu quero. Por isso eu tenho que selecionar, diferente desse aqui, ó. Então aqui, ó, se eu tentar fazer isso aqui, ó, presta atenção. Ele selecionou porque não existe um espaço, tá, entre ele e nada. Então ele conseguiu selecionar porque o Excel ele vai ficando cada vez mais inteligente, né? Ele vai entendendo o que você está querendo fazer. Mas veja que logo o que ele abriu aqui para você? Criar uma tabela. Tá entendendo? Então assim, o intervalo para essa ferramenta que a gente vai usar, que é o Power Query, só serve uma única vez. Depois disso ele transforma em tabela. Por quê? Porque tudo que entrar naquela tabela vai fazer parte, tá? Então vamos cancelar aqui e vamos remover essa linha, excluir, apagar esse intervalo que não interessa e vamos trabalhar com esse cara aqui, ó. E olha que legal, intervalo você pode estar em qualquer lugar, ó, dentro de uma tabela. Você nem precisa fazer nada, ele já abre, ele já busca, ele já tem a inteligência na cabeça dele para buscar aquela informação. Tá? Então ele já vai lá dentro e busca a informação. Então, ó, veja que ele trouxe aqui, ó, produto, janeiro, fevereiro, ela continua desestruturada, mas isso aqui não me resolve. Então, é agora que vai entrar o pulo do gato de eu fazer com que o Power Query me transforme isso numa tabela estruturada. Então, qual que é a coluna que está certinha? É a coluna de produto. Então, eu vou clicar aqui em cima da coluna de produto, ele vai selecionar toda a coluna de produto. Eu vou vir aqui, ó, tem duas opções. Você pode vir aqui em transformar e clicar aqui, ó. Transformar colunas em linhas? Não, na setinha. Transformar outras colunas em linhas. Ou clicar aqui do ladinho e você também tem aqui. Deixa eu ver se. Não, não é aqui do ladinho, não. Do ladinho é outra coisa. É aqui, ó. Clica aqui, clica lá direito no mouse e aqui, ó. Transformar outras colunas em linha. Tá? É o mesmo atalho lá de cima, só que está aqui no clique lá direito do mouse. Vamos ver o que vai acontecer. Olha que da hora que ele fez. Ele já pegou tudo que estava lá. Isso aqui eram os nomes da coluna, ele transformou em linha. Você imagina você fazer isso para uma tabela que é gigante. Você ia demorar dias, ter um programinha e tal. Então, aqui veja que você vai fazer uma única vez. Deixa eu deletar essa tabela aqui, que isso aqui não me interessa. Senão depois eu vou dar pau na hora de... Beleza, tá aqui. Então, e detalhe, aqui do lado, ó, veja que ele vai registrando o passo a passo do que você está fazendo. Ó. Se eu voltar aqui, ó, alterado, ele continua do jeito que estava. Então, errei. Clica no xizinho. Pronto. Acabou. Apagou. Tá? Então, é assim que ele funciona. Tá? Então, ele vai deixando registrado ali do lado todas as etapas que você fez. Então, vamos lá. Clico aqui, lado direito do mouse, transformar outras em linha.
Agora eu vou renomear aqui. Então aqui eu vou pôr mês. E aqui já está com valor. Maravilha. Feito, tá bonitinho, certo? Então eu vou voltar aqui, tabela. Vou vir aqui, ó, você tem salvar e fechar. Só que eu quero salvar e fechar para. Carregar para, não carregar. Quero carregar para. Aí ele vai criar uma conexão aqui, onde ele vai me informar para onde que eu quero importar. Se eu quero uma tabela, se eu quero um relatório, se eu quero um gráfico dinâmico, apenas uma conexão. No caso, a gente vai fazer o que? Eu quero carregar para uma tabela existente, não nova tabela, e eu vou colocar ele aqui, ó, do ladinho. Maravilha! Fiz isso? Show! Agora eu vou inserir uma nova coluna, é isso que eu quero que vocês vejam. Vou colocar a coluna de maio, maio 2024. Coloquei a coluna, certo? Vou pegar valores aqui, ó. Nessa aqui eu vou pegar só 2 valores também, tá? Vou deixar 2 colunas vazias aqui. Eu quero mostrar para vocês também por que na coluna estruturada você fica muito mais interessante as coisas, tá? Porque aqui, desse jeito, ela aqui, ele aparecia aqui com vácuo de valores, tá? Então, ó, veja, eu tenho aqui, ó, os produtos, os meses e os valores, certo? Agora, eu inseri um novo produto aqui, não inseri? Eu inseri o mês de maio. Vamos dar um clique aqui com o lado direito do mouse e atualizar. E olha que louco. Presta atenção. Só notebook e HD tinha em maio. Vamos ver aqui, ó. Filtrar maio. Só notebook. Cara, isto é sensacional. Isso não tem preço. Trabalhar com esse tipo de informação dentro do Excel. Isso agiliza demais muitas planilhas antigas que você tem na empresa tal. Com essa ferramenta você vai resolver esse tipo de problema facilmente. Beleza? Agora vamos fazer só um teste aqui, porque eu não me recordo se não dá pau isso aqui, ó. Por exemplo, eu quero tirar a coluna de abril. Vamos excluir a coluna de abril. Não, ele não deixa, tá? Por quê? Porque essa coluna ela faz parte da tabela. Então, como ele já entendeu que a tabela, as outras colunas tem que transformar em linha, se você remover uma coluna, ele vai dar pau, tá? Então, você pode inserir colunas, tá? Mas não dá para remover, ok? Mas é uma forma muito ágil de você estar trabalhando, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado da aula. Deixa aí no comentário aí o que você achou dessa aula, se ela foi legal, se ela não foi, se te ajudou, eu quero saber de você, beleza? E para você que está aí no YouTube assistindo essa aula, por gentileza, dá aquele like, compartilha o vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Muita gente passa por aqui, mas não se inscreve no canal e é importante para as pessoas se inscreverem no canal. E na descrição do vídeo eu estou deixando o link aí para você vir com a gente fazer o nosso curso aí, aprender muito mais que isso aí. Vai aprender muita coisa, tá? E fora que você vai ter certificado, suporte, material. E além de tudo, abaixo das aulas você tem um espaço onde você faz comentários. Então se dentro de toda a plataforma, no conteúdo, ainda tiver alguma coisa que está faltando, que você estava procurando, está faltando, você deixa na descrição da aula, você faz um comentário lá e eu vou produzir uma aula para você. Beleza? Então é isso e vejo vocês na próxima aula.